Olá, querido amigo, irmão, estamos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com você. Nesse culto abençoado, nesse culto online, estamos todos juntos em família. Você está reunido na sua casa, com a sua família, aonde você estiver ouvindo essa palavra, que seja vida e força de Deus para você. Então eu gostaria que você, junto comigo, ficasse em pé por um instante para nós orarmos, se você puder, tá bom? Vamos orar e falar com Deus para que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento especial. Estamos juntos em milhares de lugares, Senhor, para ouvir a Tua palavra, as famílias reunidas em suas casas, no trabalho. Muitos estão agora trabalhando, estão assistindo essa mensagem, esse culto abençoado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Faz a Tua obra, Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nesse momento nós vamos ouvir alguns louvores e vamos adorar a Deus. Adore a Deus junto com a sua casa, com a sua família, com os seus amigos. Adore o Senhor no fundo do seu coração. Amém? Vamos ouvir então alguns louvores do nosso grupo. Boa noite, irmãos. Eu ia convidar você agora a ficar de pé no lugar onde você está e juntos adorarmos ao Senhor. Lembre-se, você tem um propósito. O Senhor tem um propósito para a tua vida. Amém? Vamos adorar a presença do Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor, a sua vida, a sua casa. Aleluia, Jesus. Vamos adorá-lo. Se eu pudesse imaginar como ia ser lado a lado, junto a você. Se eu pudesse imaginar o que ia ver face a face com você. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir, eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei a sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar o dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Se eu pudesse imaginar prostrado aos teus pés e te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir, eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei a sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar.
celebrar agora a presença do Senhor. Amém? Convide a pessoa que está do seu lado, dê um toquezinho no ombro dela assim, diga assim: vamos celebrar a presença do Senhor juntos, amém? Aleluia. Agora com palmas. Ao Senhor nessa noite, amém? Glorificado seja o nome dele. Amém, glória a Deus. Nós fomos abençoados por louvores maravilhosos e agora vamos meditar na palavra de Deus. Muito bem, o tema que eu quero trazer a vocês hoje é algo muito interessante. É a força de um propósito. Nós precisamos entender que para vencer na vida temos que ter um propósito. O texto que nós vamos estudar hoje é em Gênesis capítulo 1, 28, Gênesis capítulo 2, verso 15, Salmos 121, verso 1 e verso 2. Muito bem, então nessa oportunidade que estamos compartilhando a palavra, vamos abordar esse tema tão precioso.
e alguns pontos nós vamos discorrer junto com você. Primeira coisa, o propósito é a razão pelo qual você existe. Você tem um propósito da sua existência. Mas é interessante que o que abate mais as pessoas é quando elas não entendem que tem um propósito. Quando a pessoa não entende que tem um propósito, quando ela não se encontra, ela não entende também que ela está inserida em um contexto geral. Então muitas pessoas são abatidas e têm o seu interior abatido porque ela não se encontra dentro de um contexto. Ela se acha fora, ela não se encontra. Então a vida para ela muitas vezes não tem sentido. A vida talvez para muitos não tem sentido porque a pessoa não se achou ainda. Então, mas nós temos que trazer à memória algumas questões da nossa vida, da própria existência. Vejam, quero lembrar vocês a aula de biologia. Acho que a maioria já estudou. E nas aulas de biologia, o seu professor estava ensinando sobre fecundação. É muito interessante essa aula que você teve sobre fecundação na sua escola, né? O professor estava ensinando muito bem sobre a primeira célula que surge na fecundação, se chama célula zigoto. É interessante, todos nós fomos uma célula zigoto. Mas sabe, antes de se tornar uma célula zigoto, nós temos que entender que houve uma grande disputa, uma grande, podemos dizer, luta, entre aspas, uma grande corrida entre milhares de sementes que o seu pai lançou para alcançar o óvulo de sua mãe. Ali, milhares estavam querendo realmente ser fecundados, né? E você venceu. Se você conseguiu vencer milhares, então, na sua fecundação, você já é um vencedor. Na sua fecundação, você já é um vencedor. Você venceu. Nós podemos dar glória a Deus, porque você já nasceu vencedor. Você não nasceu derrotado. Ninguém nasceu derrotado. Então, todos nós já nascemos vencedores. Você venceu a corrida contra milhares. Você venceu a corrida contra milhares. Logo no começo da sua existência. Que maravilha! Que coisa tremenda! Se você respira, é porque se você nasceu, porque você já é um vencedor. Que coisa! Que maravilha! Ninguém precisa colocar numa placa e dizer, você é um vencedor porque está escrito naquele papel. Não. Já na existência humana, todos nós já somos vencedores, porque já vencemos a primeira grande disputa da vida. A vida é assim. Nós temos que entender esse processo. Você não pode baixar a cabeça diante dos problemas. Você tem que ter um propósito para viver, para seguir a caminhada e a jornada. Então a vida é incrível. A vida é incrível, é uma oportunidade que temos, mas nós já nascemos vencedores. Diga comigo aí onde você está. Diga, eu sou um vencedor. Então, não existe ninguém derrotado. Ninguém nasceu derrotado. Ninguém nasceu derrotado. Muitas pessoas têm traumas na sua alma com relação ao seu nascimento, mas sabe que você, querido, você não nasceu derrotado. Você não nasceu derrotado. Viemos para a existência para usar o nosso potencial. Se você veio à existência, foi para cumprir um propósito. Foi para que você viesse a usar o seu potencial. Mas o seu potencial precisa ser ativado. O seu potencial precisa ser ativado. O nosso potencial, amado, precisa ser ativado em nossa vida. Precisa ser despertado. Se você cresce em um ambiente onde pessoas só reclamam, as pessoas só murmuram da vida, onde só se fala que tudo é difícil, onde só se fala de coisas negativas, pessoas que se conformam com decretos de morte. Essas palavras são como água jogada numa fogueira.
ela vai apagar a fogueira. Então, esse tipo de ambiente, de pessoas, não fazem bem. Nós temos que converter isso, mudar isso. Nós temos que mudar, virar 180 graus. Não é nessa direção. Não são essas palavras que geram vida. Se nós já estamos vivendo num momento de dificuldade, para que mais palavras de desânimo? Para que mais palavras de angústia? Para que anunciar a morte? Nós temos que anunciar a vida, o propósito. Nós temos que crescer, ir para a frente. Tudo isso vai passar. Nós vamos vencer. Nós já somos vencedores. São desafios que surgem na nossa vida. Então, quando nós não sabemos da nossa missão, é algo terrível. Quando uma pessoa não sabe a sua missão na terra. Então, quando não sabemos nossa missão e importância, ou seja, nós não sabemos nem nosso propósito, ficamos à deriva na vida. Ficamos à deriva na vida. Quantas pessoas estão dentre as multidões, mas são pessoas que não têm expressão, que não... Parece-me que são como folhas secas voando e vão conforme o vento vai soprando, não tem propósito. Então, porque não entendem a sua importância, não sabem qual é a sua missão, ficam nessa vida. Então, a nossa vida vai ser semelhante como de um vegetal. Simplesmente, o vegetal simplesmente ele nasce, cresce e morre. Pense, antes de entregar minha vida a Jesus Cristo, eu não entendia qual era o propósito da minha vida também. Eu ficava me perguntando, será assim? O propósito da vida de um homem é realmente só nascer, ser criado, ficar adulto, envelhecer e morrer? Será que só isso? Porque, amado, se for só isso, não tem graça. Não tem nenhuma graça, nenhuma emoção e não tem razão. Mas quando nós encontramos a palavra de Deus, nós vamos perceber a essência da ideia de Deus para o ser humano, para os seus filhos, que é ter uma vida cheia de propósito, para ter uma vida dinâmica, uma vida de muita ação, de muita adrenalina, de muito desafio, porque isso se chama vida. O coração está batendo. Isso simboliza a vida. Nós temos que ser vibrantes. Nós temos que entender e encontrar a nossa importância na vida para cumprir nossa missão. Deus não nos criou para termos uma vida apagada. Deus não te criou para você ter uma vida apagada, uma vida pálida. Deus não te criou para isso. Temos que ter uma vida com paixão. Nós não podemos ser aqueles vivos, mortos. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa que já se encolhe em qualquer batalha, que já está preparando o seu caixão antes mesmo de morrer. Meu Deus, nós não podemos aceitar decreto de derrota. Nós temos que lutar até o final, até quando Deus nos chamar, mas nós temos que continuar para cumprir um propósito. Isso tem que ser mais forte na sua vida, na minha vida, porque é isso que nos anima, que vai nos fortalecer. As nossas células, elas vão trabalhar o nosso corpo, as nossas células vão continuar a motivação para a vida, quando a nossa mente, ela tem um propósito. Mas quando a sua mente, ela manda mensagem para o seu corpo de desânimo, a sua imunidade abaixa, você fica vulnerável. Por isso da importância de nós entendermos que temos uma missão, um propósito a cumprir na terra, e nós devemos estar motivados. E por mais que você se acometa de uma enfermidade, mas esse propósito vai fazer uma ebulição na sua vida, no seu corpo, que você vai se levantar e vai ser curado. Creia nisso. Então,
Deus não nos criou para ter uma vida apagada. Nós temos que ter paixão pela vida. Nós temos que ter paixão porque a vida, ela é maravilhosa. A vida, ela é bela. A vida, no seu contexto geral, é maravilhosa. Então, a vida é como um quadro pintado. Ela tem várias cores, vários ângulos. Então, um quadro lindo, ele tem vários aspectos. Mas nós temos que entender que a vida que Deus nos deu foi para ser conquistada. Vejam, nós temos que abrir nossos olhos para entender que Deus tem algo especial para nós. Porém, o grande problema é que as pessoas acham que vida especial é uma vida sem luta, é uma vida folgada, é uma vida que tudo vem de graça. Não, querido, nós temos que conquistar as coisas, ter o sabor da vitória. Você vai ter o sabor da vitória na sua vida, tenha certeza disso. Nós vamos experimentar o sabor da vitória, sim. Mas muitos querem experimentar o sabor da vitória antes de lutar. Isso não é possível. Nós temos que caminhar para a frente. Nós não temos que ter temor, nós temos que ir para a frente. Então, nós temos que ser tão vibrantes e apaixonados pela vida, que isso vai gerar ânimo para vencer cada manhã. Ânimo para vencer a cada manhã. Ânimo, como alguns dizem, preciso de ânimo para vencer cada leão. É como se a cada dia nós tivéssemos que matar um leão por dia. Mas quem vai matar um leão tem que ser alguém forte, alguém com ânimo, um homem e uma mulher com ânimo para vencer leões que surgem diariamente na vida de uma pessoa. Isso é normal. Isso é normal. É o contexto de vida de todo ser criado na terra, todo ser humano. Você é desafiado a vencer. Olha, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde se fala do primeiro, o capítulo da Bíblia, da criação de todas as coisas, inclusive do homem. Ali diz assim: Deus criou o homem e mulher e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes, dominai sobre as aves e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja, Deus cria Adão e Eva. Deus criou o primeiro casal e dá a eles um desafio, um propósito, uma missão. Imagine, eles terem pouco tempo de vida já, e Deus dá a eles uma missão. Olha, vocês vão ter que multiplicar, vocês vão ter que ser fecundos, multiplicar, vocês têm uma missão de encher a terra. Imaginem, naquela época, só eles na terra, eles tinham que sujeitar tudo que existia, toda a criação tinha que ser sujeitar a Adão e Eva. Mas será se Deus falasse para você: olha, você agora vai ter que cumprir esse propósito, eu te criei, mas também te dou um desafio. Então, amado, você veio à existência, Deus te dá desafios também. Também vejam, nesse texto, Deus cria o homem para cumprir desafios. Deus cria o homem para cumprir propósitos. Então, os nossos propósitos, eles não devem ser egoístas. O propósito de uma pessoa não é egoísta, não deve ser egoísta. Vejam, Deus está dando propósito para Adão e Eva, propósito para a humanidade, propósito para o futuro. Nós temos que entender isso. Quando você se fecha como uma concha, olhando só para você, você não cumpre um propósito. Você tem que olhar para diante, olhar para os outros, para cumprir um propósito maior. Então, observe qual é a ideia de Deus. Ele já cria o homem, não para colocar o homem em berço esplêndido. Não, Ele cria o homem, dá todas as condições para que o homem cresça e cumpra um propósito maravilhoso.
Um desafio tremendo. Então, eles já foram desafiados. Que coisa tremenda, porque o desafio aumenta a nossa pressão, o desafio aumenta a adrenalina, o desafio nos faz melhores. Nós vamos sair, toda a humanidade vai sair mais forte desse grande desafio de vencer essa virose, esse vírus terrível. Nós só estamos sendo desafiados a viver, a conviver nessa situação e continuar crescendo. O medo não pode estar instalado no teu coração. Rejeite o medo do teu coração. Os homens não podem ficar com medo. Nós temos que continuar, nós temos que ter a coragem, e Deus dá isso a todos nós. São desafios que surgem para a humanidade, para nós temos que crer. Sabe, também em outro texto, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, quando Deus criou todas as coisas, Ele preparou um lugar especial. A Bíblia diz, Jardim do Éden. E ali no jardim Deus colocou Adão e Eva. Mas quando Deus cria Adão, cria esse homem, o primeiro homem, Ele coloca no jardim. Deus não colocou o homem no deserto. Deus colocou o homem no jardim. Então, Deus coloca Adão no jardim. E talvez você imagine, que maravilha, Deus me colocou no jardim, eu vou só ficar aqui pescando, comendo frutas. Se fosse aqui na Amazônia, estaria pescando, comendo um tambaqui, um jaraqui, um pirarucu, e estaria muito bem, comendo uma manga, um cupuaçu, alguma fruta maravilhosa. Imagine que muitos estão pensando assim, que coisa maravilhosa, eu queria estar lá naquele jardim, eu ia atar minha rede, ou ficar debaixo de uma árvore numa sombra, e desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Mas preste atenção, no versículo 15, Deus, Ele mostra a ideia para o homem. Ele coloca o homem num lugar maravilhoso, mas também Ele diz ao homem que Adão tinha um propósito, que Adão deveria cultivar e guardar o jardim. Deus deu um propósito, cultivar e guardar o jardim. Então, Adão não estava sem propósito no jardim, ele tinha que guardar. Guardar de quê? Dos perigos. Pastor, que perigo? Lembre-se que em Gênesis 3, Satanás ali conseguiu induzi-los, conseguiu lançar a palavra da mentira, da discórdia, conseguiu lançar uma palavra para abalar ali o coração de Eva e Adão também. Naquele momento, ele não estava guardando devidamente. Então ele falhou nesse aspecto, na minha opinião, porque ele tinha que guardar. Se Deus está falando guardar, é proteger. Se Deus está falando guardar, é ficar de sentinela, ficar atento, cultivar de tal forma que tudo vá bem, que tudo continue multiplicando. Então são duas coisas importantes e nós devemos continuar a realizar em nossa vida, cultivar a nossa vida, que ela continue a crescer e a multiplicar, e aqui guardar a nossa vida, guardar a nossa família, guardar a nossa salvação, fazer com que a nossa vida espiritual venha a crescer, multiplicar, crescer de tal forma que venha abençoar outras pessoas. Também na nossa casa devemos sempre pensar no progresso, mas sempre guardando. Essa foi a ideia de Deus. Então ele tinha um propósito. Não imaginem que Deus não tinha um propósito. Então vejam, desde o início o Criador já estabelece que o homem, a criatura, deve ter um propósito de vida. Deve ter um propósito de vida. Nós temos que ter um propósito para viver e para morrer. Muitos missionários que já foram destacados, a África, por exemplo, eles sabiam que lá iam enfrentar muitos desafios, enfrentar malária. Quantos já morreram através da malária, febre amarela, mas foram
saíram de suas casas, saíram de suas nações para ser missionários em outros lugares. Nós mesmos aqui da IDPB fomos agraciados pelos missionários da PCG que vieram, deixaram tudo para pregar o Evangelho na região amazônica, vieram distante, vieram aqui para o interior do Amazonas. Que coisa tremenda! Muitos foram acometidos de enfermidades e vieram a falecer, mas isso não impediu do Evangelho caminhar, porque o propósito fala mais forte dentro do coração. Então, nós temos que entender que o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós, que a vida só tem realmente um sabor maravilhoso quando nós estamos imbuídos, cheios de uma visão com um propósito maravilhoso, maior do que nós. Entenda, o seu propósito deve ser maior do que você, porque o propósito que vem de Deus é maior do que o homem, para nós a cada dia lutarmos para vencê-lo. Então, todos os dias, Adão acordava e sabia a sua missão, e sabia o seu propósito. Todo dia, amado, querido amigo, você tem que acordar, e não tem que reclamar, e não tem que murmurar, você não tem que estar reclamando, se está muito quente, se está muito chuvoso, etc. Não! Acorde, levante a cada manhã e dê glória a Deus, porque será mais um dia que você vai cumprir o seu propósito. Entenda isso, isso é maravilhoso. O desafio, ele é importante para nos fazer crescer. Então nós devemos estar conscientes que o desafio é normal para a nossa vida. Tem pessoas que não gostam de desafio, mas eu quero dizer a você que isso é natural para a sua vida, para o seu crescimento como pessoa. Nós temos que ser desafiados, isso nos faz melhores. Nós vamos ser, cada dia que passa, quando você entende essa mensagem, você vai se tornar um ser humano melhor. Nós vamos crescer diante da pressão. Nós vamos crescer como pessoa diante da pressão, diante de dificuldades. Então toda a humanidade está sendo desafiada por esse vírus. Temos que ter cautela, sim. Nós temos que ter cautela, nós temos que ter prudência, pois é um inimigo invisível. Nós temos que ter prudência, porque esse inimigo, ele é invisível e é traiçoeiro, mas nós estamos aprendendo a vencê-lo. Nós estamos aprendendo a como vencer. Nós estamos aprendendo a como encarar esse inimigo. O problema é que já muitos estão perdendo a batalha na sua própria mente. Muitos estão desesperados. Muitos estão derrotados devido a ouvir tantas coisas negativas. Antes mesmo de perder, a pessoa já está enferma devido à sua mente. Então, preste atenção, se liberte dessas informações que te fazem mal. Reaja. Então nós temos que ter esse entendimento, porque a palavra de Deus nos traz libertação. Conhecereis a verdade vos libertará, diz o Senhor. Então, quero dizer a você que nós vamos vencer. Diga aí onde você está, eu vou vencer. Então, de onde vem a força que vai me capacitar a vencer o desafio? De onde vem essa força que vai me capacitar a vencer esse desafio? De onde vem, querido? A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 121, verso 1 e 2, diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! Então, quando nós elevamos nossos olhos aos céus, quando nós elevamos nossos olhos aos céus, diz o Salmo, para os montes, nos lugares altos, porque só do alto que virá o nosso socorro. Ele é a nossa força, porque se nós lutarmos com as nossas próprias forças, nós vamos olhar para os adversários que estão aí e vamos sucumbir. Mas se nós olharmos para Deus e buscarmos a força dele, ele vem com o seu poder sobre nós, o seu ânimo, a sua força, e você vai vencer os desafios da sua vida.
Então a sua vida tem um propósito e a sua força vem de Deus. Mas nós devemos entender qual é o nosso valor. Muitas pessoas estão vivendo tão desmotivadas porque não entendem o seu próprio valor. Porque não entendem o seu próprio valor. Entenda que você é único e especial. Que não existe alguém igual a você. Não existe alguém igual a você na terra. Então você é singular, especial. Eu quero dizer a você, Deus tem grandes planos para você. Você pode muito bem seguir na sua vida sem acreditar nisso que eu estou falando. Mas se você chegar à eternidade, diante do trono de Deus, talvez você chore muito. Você vai chorar muito talvez. Ou de alegria de ter cumprido um propósito. Ou chegar lá falando com Cristo no trono da glória, e você vai enxergar, Deus vai mostrar para você quantos planos Ele tinha para você, mas você não acreditou nesses planos. Mas entenda, você deve se levantar, seguir em frente, acreditando nos planos de Deus para a sua vida, acreditando nos propósitos de Deus para a sua vida, e você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Nós temos que acordar, despertar, nós temos que nos levantar, nós temos que realmente acordar e despertar da situação, nós temos que reagir. Então, levante-se, acorde, desperte, cumpre o seu propósito. Sua família depende da sua posição. Sua própria saúde depende da sua reação. Então, o reino de Deus precisa de você. Outras pessoas precisam de você. Precisam de suas palavras motivadoras. Precisam que você comece a falar a palavra de vida. Então, amado, seja um herói para a sua família. Seja um herói para a sua casa. Seja um herói, você, homem de Deus, seja um herói para a sua família. Você, mulher de Deus, seja um herói para a sua família. Comece a dar palavra de vida para a sua casa, palavra de esperança, palavra de força que vem de Deus. Então, amados, nesse momento, nós queremos orar com você. Nós vamos orar para Deus despertar você, para que o Senhor te levante, para que o Senhor também levante aqueles que estão abatidos, para que o Senhor desperte aqueles que estão abatidos, para que eles venham a ficar em pé e sigam em frente. Sigam em frente, porque o nosso Redentor vive. Nós vamos cumprir o nosso propósito. Eu, junto com você, vamos cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Em nome de Jesus. Fique em pé nesse instante. Vamos orar. Quero orar com você. Amado Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero aqui invocar a Tua presença na vida de cada irmão, amigo que está ouvindo essa mensagem. Eu sei que essa mensagem, Senhor, tocou no coração de muitos. Levanta-os, Senhor. Talvez estão abatidos, desanimados, mas, Senhor, que o Senhor venha despertá-los. Eles venham entender que eles nasceram com um propósito, para abençoar sua casa, para abençoar sua família, para abençoar o reino de Deus, para motivar outras pessoas que eles nem imaginam. Senhor, que se levante esse exército motivado para vencer, porque nós somos mais que vencedores. Nós já nascemos vencedores para cumprir um propósito. Que se realize, Senhor, o Teu querer, o Teu realizar em nossas vidas, em nome de Jesus. Que assim se seja na Tua vida, querido, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você se levante, porque você é um vencedor. A tua vida tem um propósito. Essa é a força de Deus para você. Deus te abençoe, querido. Amém. Olá, querido. Eu creio que o Senhor te abençoe nessa mensagem. Mas também essa mensagem deve alcançar outras pessoas. Para que isso aconteça, é muito importante você se inscrever no nosso canal do YouTube, DPB Renovo. Se inscreva. Também dê um like nessa mensagem, para que ela venha se multiplicar e alcançar outras pessoas. Também eu quero estimular você a compartilhar o link dessa mensagem para os seus familiares, amigos, parentes, vizinhos, para ouvir o Evangelho. Isso é muito importante. Só o Senhor tem poder. Obrigado, queridos. Até a próxima.